Oi, sou Edivaldo Zanotti. Eu sou ator, produtor, cenógrafo, figurinista e maquiador. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a parte de figurino, tirar medidas e como a gente consegue, através de algumas peças já prontas, levar algumas medidas para que essas peças possam se adequar melhor ao personagem que a gente está construindo ou ajudando a construir dentro de um espetáculo. Existem alguns conceitos, várias metodologias, na verdade, para tirar medidas das pessoas, né? Então, eu vou ensinar uma dessas técnicas, na verdade, e que elas me ajudam muito na hora de compor a construção dos personagens, tanto para confecção, como para customização. Então, muitas vezes as pessoas não sabem como trabalhar com customização. Essas dicas vão auxiliar o figurinista a conseguir peças mais próximas, né, no tamanho mais próximo do ator ou da atriz que está compondo aquele personagem. E mesmo na hora de medir o cliente, né, medir ali o ator ou a atriz, ou o bailarino, no caso, tem algumas regras de conduta que eu vou passar para que não tenha nenhum tipo de constrangimento no momento de tirar medidas. São algumas normas de ética, de conduta do figurinista ou da figurinista durante esse processo de tirar medidas. Tem alguns tipos de medidas que são importantes a gente ter de uma maneira geral, mesmo sendo customização, é importante a gente ter essas medidas. E também vou passar a tabela geral, que você tem que tirar se for construir algum tipo de figurino, né, confeccionar de fato, quais são as medidas que a gente precisa efetivamente daquele cliente para que a gente consiga desenvolver a peça. E eu vou mostrar também na prática como a gente consegue medir as peças de customização para que a gente consiga trabalhar com mais certeza. Eu comecei como ator dentro do teatro e já na escola de teatro eu tive uma das matérias que foi figurino. E desde então eu comecei a desenvolver, pesquisar. E quando eu comecei a trabalhar profissionalmente numa companhia de teatro, houve-se então a necessidade de aprofundar melhor esse estudo. Então eu fui fazer cursos diferenciados, porque eu acredito que a arte de construir um figurino vai muito além do que só vestir o personagem. Então eu fui atrás de técnicas de alta costura, de costura convencional, de algumas coisas específicas como corset vitoriano. Para dança eu fui aprender a fazer o verdadeiro tutu com técnicas londrinas de como se fazer o tutu profissional, algumas técnicas de costume designer dos Estados Unidos. Então, é muito importante, né, que eu acredito que seja muito importante o profissional se especializar em diversos tipos de técnica de costura, manuais, de máquina, para poder construir melhor aquela indumentária do personagem. Mesmo cursos de chapelaria, luva, sempre que aparece um desafio novo, e eu vou me especializando e fazendo curso em cima daquela modalidade. Eu fui chamado para fazer os figurinos de um espetáculo musical e as meninas usavam corset, então eu fui aprender a técnica legítima do corset londrino, o corset vitoriano, para que realmente ficasse muito próximo ao corset usado naquela época daquele musical. Obviamente tiveram algumas adaptações, porque as meninas cantam, então a parte do diafragma tinha que estar bastante liberado, mesmo assim o corset ele era tensionado no corpo das meninas. Eu tive vários professores, enfim, de técnicas muito específicas. Uma delas é a Kátia Costa, essa que me ensinou a técnica do corset vitoriano, do tutu, de luvas e vários outros que eu fui vendo que precisava daquela técnica ou daquele formato de costura, então eu fui atrás para que eu pudesse aprender e construir aquela peça. Fiz alguns cursos de customização também e eu acredito muito que a técnica de costura ela é importante para o figurinista, mas ela não é essencial. Então, um figurinista ele não precisa saber construir a peça, mas ele precisa saber dar o acabamento, ele precisa saber de técnicas de tingimento, de envelhecimento,
Ele precisa saber pregar um botão, fazer um acabamento diferenciado. Ele não pode ficar escravo de coisas simples que são cola quente, esses tipos de materiais, porque aí o figurino fica muito frágil e ele não tem durabilidade. Como eu sou de uma companhia de repertório, os espetáculos ficam sempre muitos anos em cartaz, então não dá para ter um figurino frágil todo na cola quente. A gente vai ter que lavar esse figurino de alguma maneira e ele tem que durar, né? Se o espetáculo durar 10 anos, o figurino tem que durar esse período, não que necessariamente ele precisa ser o mesmo em 10 anos, obviamente terão manutenções, mas ele tem que ter uma vida útil grande. Então, eu acredito que o figurinista ele tem que saber fazer esse acabamento, ele tem que saber fazer essa manutenção e tem que saber construir um figurino que seja bom e que seja durável. Eu uso muito pastas de referência, né? Então, na construção de um figurino, eu sempre procuro fazer pastas no Pinterest, para que eu tenha ali junto, englobo todo tipo de referência que eu possa ter daquela personagem ou daquele universo, para que eu possa compor e construir em cima da temática que eu estou desenvolvendo. Então, se for de um balé, eu vou atrás das referências que a coreógrafa ou a diretora do espetáculo me conduz, faço uma pesquisa em cima da iluminação, em cima do tipo de tecido que eu estou fazendo, estou usando. Se for para um espetáculo musical, também eu vejo, se for ter muita coreografia, eu preciso saber qual tipo de coreografia será desenvolvida para aquele personagem, para ver a elasticidade que eu preciso daquele tecido. Então, se é um bailarino que vai dançar muito e se ele vai precisar ter muito alongamento, obviamente aquela calça não pode ser uma calça sem stretch, então tem que ser uma calça com bastante elastano para que não rasgue durante as sessões. E se for um espetáculo de teatro, conversar muito com a direção, com os atores, para entender a construção psicológica desse personagem, para que eu possa adequar essa vestimenta para essa realidade psicológica e para ajudar a construir e conduzir a história, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é sempre pedir para que o nosso cliente, né, seja o ator, o bailarino ou a atriz, venha com uma roupa um pouco adequada para que aconteça da gente tirar a medida da maneira mais certa. Então, evitar roupas largas demais ou excesso de blusa. Então, sempre com uma roupa um pouco mais justa e confortável, para que a gente também consiga saber exatamente onde está o corpo da pessoa embaixo daquele tecido. Não há necessidade da pessoa estar com uma roupa muito colada, ou lingerie, ou biquíni, essas coisas. Assim, do jeito que tá, o modelo já tá bom. Uma regata e uma calça de malha, ou uma bermuda, um shorts também já tá de bom tamanho. Outra coisa é você ter uma fita métrica e usar sempre a mesma fita para tudo. Então, a mesma fita que você tirar a medida no cliente é a mesma fita que você vai transferir as medidas para o papel ou que você vai usar para medir as peças de customização, tá? Agora, uma questão de ética com relação à conduta de tirar medidas é que a gente tentar evitar colocar muito a mão na pessoa. Então, quando for tirar, procurar sempre a sua mão estar na fita e não na pessoa. E algumas medidas vocês vão ver que a pessoa vai colocar a mão nela própria para que a gente descubra onde está aquela parte certinha para que a medição fique perfeita. Uma outra dica é a gente colocar um fio em alguns pontos que a gente vai colocar na circunferência da pessoa e deixar ele presinho, tá? Então eu vou colocar alguns fios aqui e vai nos auxiliar na hora de medir as alturas. Dá licença. Então, ó, para a gente descobrir aonde é a cintura da pessoa, a gente pede para dar uma dobradinha para o lado, aonde a pessoa dobrar aonde dobrou aqui, ó, fez uma dobrinha, é a cintura. Então, a gente vai colocar essa
linhazinha aqui, não precisa ser apertada, é só para que a gente saiba a altura da cintura da pessoa. A gente vai fazer a mesma coisa no quadril. Abre os braços. Na medida do quadril, a gente vai passar ela na altura exatamente da parte mais alta do bumbum. Lembrando que essa fita, ela tem que estar paralela ao chão, tá? Então, todas as medidas de circunferência são paralelas aqui no tronco, tá bom? Sempre paralelas ao chão. A gente vai medindo. Para medir a circunferência do pescoço, a gente não mede aqui no pescoço. A gente vai medir aqui até essa partinha fofa aqui, ó. Então a gente coloca a fita em volta da pessoa e aonde a fita cruzar aqui na frente é onde você vai pegar a medida. A medida de ombro é sempre no início do pescoço até a dobrinha que a gente tem aqui no ombro. Então a gente vai colocar o início da fita lá na base do pescoço e descer até a dobrinha aqui do braço. Depois a gente vai ter a medida de braço. Põe a mão aqui na cintura, por favor. A gente vai da mesma medida que a gente terminou, passa pelo cotovelo, vai até aqui, bem na dobrinha do pulso. Por que que a gente faz assim dobrado? Porque quando eu esticar o braço, a manga vai ficar em cima da mão. Se eu meço com a mão aqui, dobradinha, dobra daquele jeito. Quando a gente dobrar, ela vai ficar curta, tá? Isso é bem importante. Continua com o braço assim. Circunferência. Sempre que a gente for tirar a circunferência, a gente pode acrescentar 1 centímetro para vestibilidade. Então, por exemplo, aqui deu 32, a gente deixa 33. Todas as medidas de circunferência a gente pode acrescentar 1 centímetro para deixar a vestibilidade melhor. A gente mede cotovelo, a gente mede pulso. Com a mão dessa maneira, a gente vai medir o punho. Por que que o punho eu meço na mão e o pulso é diferente do punho? Se a gente for fazer uma blusa de botão, a gente vai fazer na largura do pulso, porque daí a gente tem o botão com uma abertura e a mão vai passar. Se a abertura da manga for fixa, então a gente tem que fazer essa medida aqui. Aqui é punho, né? Aqui em cima da mão é punho, aqui, certinho, com mais 1 centímetro, é pulso. Agora a gente vai fazer o entrecavas. Aproveitando aqui a cava da camisa, é mais ou menos na divisão aqui do braço com o peito, passa por cima do peito até o outro lado. Se for mulher, a mesma coisa por cima do seio. Não é pela frente, é por cima mesmo, do homem também. Passa a fita por cima do peito, tá bom? Daqui até aqui a gente tem uma medida. Agora a medida da circunferência do tórax ou do busto. Abre o braço, a gente passa a fita por trás do cliente, passa a fita por cima do peito ou do busto e tira a medida aqui na lateral. A gente não vai tirar a medida em cima dos seios ou em cima do busto, do tórax, porque aí a gente está colocando a mão no cliente. Então, para não ficar uma situação constrangedora, a gente vem aqui do lado, pede para baixar o braço, porque daí o peito aumenta, o volume do peito ou do tórax aumenta, e a fita tem que estar paralela ao chão, tá bom? Sempre paralela. Aí você tirou essa medida aqui. A medida da cintura é a mesma coisa, pede para abrir os braços. A gente vai tirar essa medida aqui na lateral também, baixa os braços. Depois a gente vai ter a medida de quadril. Não esquece de passar ela por cima do bumbum, deixa ela bem paralela ao chão e também sempre na lateral do corpo da pessoa.
A gente tem mais uma medida que ela fica entre a cintura e entre o quadril. A gente vai pedir para o cliente colocar a mão em cima da crista ilíaca, o osso da bacia. Então põe isso, ele vai indicar para a gente onde é o osso da bacia, a gente vai passar a fita também, você pode tirar a mão agora, que é mais ou menos o cós da calça. Então a gente tem aí uma outra cintura aí, que é a cintura da calça. Também podemos fazer essa medida. Todas essas medidas podem fazer blusa, jaqueta, blazer, com a medida também do quadril. A gente tem a medida de frente do corpo, então a gente vai... aqui em cima a gente tem o músculo do trapézio. A gente não vai com a fita lá em cima, a gente desconta mais ou menos uns 2 dedos, que é essa parte aqui, ó, que é de músculo, e a gente põe ela aqui nesse buraquinho. Põe a fita aqui, desce por cima do peito até a linha da cintura. Por isso que é bom a gente ter a linha guia ali, porque a medida da cintura vai ficar perfeita aqui. E depois a gente vai fazer a medida da cintura até a linha do quadril. A altura do decote. A gente vai pôr exatamente naquele ponto que eu mostrei para vocês, que é macio aqui, ó. Aqui é o início. Então você vai colocar a fita ali e vai traçar o decote que você quer. Pode ser um decote um pouco mais tranquilo, um decote um pouco mais avantajado ou um decote bem profundo. Isso depende do figurino que você está fazendo e para quem é que você está desenhando essa roupa. A altura do busto. Você pede para o cliente colocar o dedo no mamilo. Então a gente vai daquela altura da frente e marca a altura do busto. E o entre busto, que é de mamilo a mamilo. E a altura da cava. A cava da blusa não pode começar nem muito lá em cima e nem muito embaixo. Então a gente vai descontar um dedo da axila, exatamente onde dá a camiseta aqui. Um dedo da axila e vai até a cintura. A altura da blusa de cálculo vai muito do modelo que o cliente está querendo. Então, você vai colocar lá em cima e vai perguntar para ele até onde, na roupa que ele está vestindo, se é exatamente igual a camiseta que ele está usando, ou mais longa ou mais curta. Lembrando que a fita sempre passa na frente, por cima do busto ou do tórax. Agora a gente tem as medidas das costas. Nas costas, a gente vai ter de ombro a ombro, então a gente vai pegar daquele ponto do ombro que a gente tirou as medidas, vai passar por cima e encostar lá no outro ponto do ombro. Então o início da fita passa por cima no ponto do outro ombro ali. A gente tem a medida de costas, então a gente vai naquele mesmo ponto, descontando o trapézio, a fita vai passar lá na frente, descer pelas costas até a cintura. Depois a gente vai ter da cintura até o quadril. Muita gente faz a medida do busto divide por 2. Não dá certo porque o busto ou o tórax, se você for dividir na lateral aqui, ó, as minhas costas são mais finas do que a parte da frente. Então a gente não pode tirar a medida e dividir por 2, senão a lateral da roupa vem parar aqui, ó. E aí a cava fica repuxada. Para a gente ter uma boa distribuição, a gente vai traçar uma linha imaginária aqui na lateral da pessoa, passar pela linha do busto até o outro lado. A gente vai pegar essa medida e descontar da medida do busto ou do tórax. Aí a gente tem como resultado a parte de trás. Então a gente, por exemplo, uma pessoa que é magrinha e tem muito seio, se a gente dividir por 2, a lateral da roupa dela vem parar aqui, ó. Ela não vai ficar lá atrás, ergue o braço. Ela não vai ficar aqui, ela vem aqui na frente. Porque o seio tá aqui, ó. Se a gente dividir por 2 dá errado. Então a gente sempre tem que tirar a medida dessa lateral aqui, imaginária, da onde a gente fez a altura da cava, até o outro lado. Aí a gente desconta da circunferência total, a gente vai ter o valor das costas.
Agora a gente vai tirar as medidas da parte das pernas. A gente já tem a medida do quadril, então agora a gente vai fazer a medida da coxa, circunferência da coxa. Então a gente sobe a fita até a altura mais volumosa da coxa e sempre na lateral a gente vai tirar a medida aqui. Depois a gente vai pedir para o cliente dar uma leve dobradinha no joelho, isso, e a gente vai saber onde é o joelho, a gente vai tirar a circunferência do joelho. Depois a gente vai tirar a panturrilha e também tornozelo, da mesma forma. Se o cliente já tiver com uma calça, mais ou menos da largura da barra da calça que ele quer, você tira igual ou pede para ele ter uma ideia de qual é a barra, já marca aí. Com o joelhinho destravado, você vai saber onde é o joelho e você vai marcar a altura do joelho. Essa medida é importante para a gente traçar bermudas, shorts, saia, altura de saia. Então a gente tem que ter essa do quadril até o joelho e do joelho até embaixo, para a gente ter a medida dessas duas partes. E depois do quadril até o ossinho do pé, esse ossinho lateral do pé. A gente também vai ter uma medida da cintura até lá embaixo. Marquem todas essas medidas separadas para a gente bater depois no molde. E depois daquela cintura da crista ilíaca até embaixo também. Para medir o cavalo, a gente vai colocar aqui na altura da cintura a fita e vai até a cadeira. Bom, agora para a gente conferir as medidas dentro de um brechó ou numa loja que a gente vai pegar as peças de customização. Então, quando a gente for garimpar as nossas peças para fazer customização, a gente tem que levar todas as nossas anotações e a fita métrica que a gente tirou as medidas da pessoa. E aí a gente vai conferir essas medidas para ver se a gente vai comprar a peça de uma maneira que dê para a gente adaptar. Porque senão, se a gente comprar uma peça talvez muito pequena para a pessoa, a customização não fica boa, porque a gente vai ter que abrir muito a peça, vai dar muito trabalho para você transformar ela e adequar ela para aquele personagem. No caso, se a gente for comprar uma peça, é melhor que ela seja um pouco maior do que o ator ou a atriz, do que menor. Porque se ela for menor é muito mais difícil de você customizar de uma maneira legal. Então, para a gente conferir, a gente vai pegar a nossa peça, né? Então, você fecha a peça antes de fazer isso. Deixa todos os botões fechadinhos. E você vai medir a largura embaixo aqui das axilas, de ponta a ponta. E você vai dobrar a fita depois para ver o tanto que tem de circunferência. E aí você vai ter o valor total da largura do busto desse blazer. E você vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Você vem aqui, mesma coisa, você vai bater essa medida aqui, dobra ela e vai ver se bate com a da pessoa que você tem, né, com o seu cliente. E a gente vai precisar também de umas outras medidas, que é a largura do braço, que a gente vai tirar assim também, pegando de uma ponta a outra da manga dobrada. E aí a gente dobra na fita, a gente vai ter o valor certinho da manga, tá? Mesma coisa a gente vai fazer no punho. Não precisa dar a volta no punho, a gente vai fazer só a parte de cima, porque dobrando a gente tem o valor total. E a outra é, pegando na parte de cima aqui, você vai desse começo da manga até o punho. Aí a gente tem o comprimento desse braço. A gente vai bater essas medidas que a gente tirou do cliente com as medidas da peça. O que é importante a gente pensar? Que se o braço tiver
muito comprido da manga, a gente consegue ajustar. Se tiver curto, a gente consegue ajustar. Aqui na vestimenta, é melhor que seja maior do que o cliente do que menor. Porque se ele tiver grande, a gente consegue ajustar aqui a largura do nosso ombro, ajustar as nossas costas. Se precisar, a gente faz pence aqui na frente. Se precisar, a gente faz pence nas costas. Tem como a gente abrir um pouco essa nesga aqui para ter uma vestibilidade maior, caso o bumbum seja mais avantajado. A gente consegue fazer algumas alterações ajustando para menor. Ajustando para maior fica mais difícil, tá bom? Agora a gente vai fazer a conferência dessas medidas na calça ou na saia. Essa parte de cima, ela é muito igual para qualquer tipo de peça, seja masculina ou feminina. Então a gente vai pegar o cos aqui, juntar ele todinho, e aí a gente vai medir até o botão, do botão até o final, dobra-se a fita, e aí a gente tem o valor dessa medida completa, dessa circunferência. E a gente vai tirar a medida do quadril aqui. Então a gente vai pegar final do bolso, uns 3 dedos para baixo, passa pelo fim do zíper até o outro lado, final do bolso, 3 dedos para baixo. Aí a gente dobra e a gente tem a medida do quadril. Nas peças de saia, blusa e shorts, o mais importante de você bater a medida é o quadril, porque esse não dá pra gente aumentar, é muito difícil aumentar. A gente vai ter que aumentar toda na lateral ou mexer na estrutura interna da calça, então fica mais difícil. Batendo a medida do quadril, se na cintura precisar aumentar ou diminuir, é mais fácil. Então procure sempre peças que vão caber no quadril do seu cliente, tá bom? Aí a gente vai pegar e tirar a medida da altura. Então a gente vai pela lateral da calça, pegando a fita passando por toda a lateral até a barra. Então, se a calça for maior que a perna do seu cliente, fácil, é só fazer uma barra. Se for menor, a gente vai pensar, esse tecido dessa calça é importante, é isso mesmo? A gente pode construir uma barra extra com outro tipo de tecido dentro de uma proposta, ou fazer ela curta mesmo, dependendo do tipo de figurino que está sendo feito, tá bom? Para que tipo de figurino ele é. A gente pode também pegar uma calça e transformar ela numa bermuda, transformar ela num shorts, e também consegue transformar na modificação essa calça numa saia. Então a gente consegue customizar e transformar, a gente gostando do tipo de tecido, do tipo de corte, do tipo de formato. Essa é como uma alfaiataria, então dá para a gente aproveitar muito dela para figurinos de época. E também a gente pode customizá-la dando esse formato mais social masculino dentro de uma saia e deixar ela com uma linguagem bem interessante para o teatro, customizando e transformando ela numa saia. A gente pode eliminar essa parte interna, deixar uma nesga aqui na frente, fechar a parte externa e pôr babado nela em volta todinha e colocar uma saia por baixo bem volumosa. Então aqui fica uma parte meio sereia, com bastante tecidos, com babado aqui, e essa parte social em cima. E as pernas da calça a gente pode fazer, essas pernas que a gente cortar, a gente pode fazer um corset com ele e colocar nessa parte aqui com uma camisete aqui na parte de cima branca e o corset embaixo. Então daria um efeito bem interessante, uma customização de transformação dessa peça num outro tipo de vestimenta. Bom, essas são as dicas básicas que a gente pode fazer, e esse tipo de coisa a gente pode, de conferência de medidas, dá para fazer em diversas outras peças de vestuário. Se você for comprar em brechó, se você
levar a fita e fazer essas medições que eu estou falando, você vai desperdiçar menos dinheiro. E comprando em loja também, porque o tempo que você leva para comprar a peça, depois você ter que levar para trocar a peça, então dessa forma você já tem aí 90% de chance da peça servir no seu cliente e dar certo naquilo que você vai fazer. Bom, essas foram as dicas e os conteúdos que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que tenha ajudado você que já é costureira ou costureiro e que já trabalha nesse ramo, te apresentando de repente alguma novidade ou alguma dica, principalmente nessa parte de customização. E para você figurinista também, eu espero que tenha te ajudado e colaborado aí para que você possa economizar na hora da compra dos seus materiais ou dos seus itens de customização. Espero que vocês tenham gostado das dicas e do conteúdo que eu estou disponibilizando aqui. E se vocês ainda tiverem dúvidas ou quiserem continuar conversando sobre essas questões de figurino, adaptação e tal, é só me procurar nas redes sociais. Eu vou deixar o meu arroba, que é @edvaldoz, tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí a gente pode continuar esse bate-papo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.